né? E do Wesley. Bora lá. Então, mais uma vez, pessoal, muito boa noite, tá? A todos vocês. É um prazer estar aqui com todos. Com o tempo aí, os alunos vão chegando, a gente vai se comunicando, vai falando, vai comentando algumas coisas que eu acho aí importantes. Eu sou o João Oliveira, tá, pessoal? Tenho 29 anos, sou professor de biologia daqui de algumas escolas de cursinhos pré-vestibulares. E eu já estou nessa pegada do Enem, da UEMA, já tem um tempinho, já adquirimos uma certa experiência nesses vestibulares. Eu também trabalho com mentoria para medicina, trabalho com mentoria para o pessoal do CFO. E eu vim trazer um pouco da minha contribuição para todos vocês, trazer um pouco do meu conhecimento, tirar as dúvidas, conversar com vocês, não só falar de biologia, mas ajudar no que eu posso aqui, contribuir um pouco. Dar uma palavra de conforto, né? A prova está perto. E eu vim aqui com o convite do Neto, com o convite do Wesley, e vim falar um pouco sobre biologia para vocês, sobre essa nossa querida e amada disciplina, desmistificar um pouco aqui de algumas coisas para vocês, né? Falar de alguns pontos que eu acho cruciais, interessantes na preparação de vocês. Eu sei que está perto, tem muito detalhe, tem muita coisa, mas eu vou aqui contar algumas coisas que eu acho interessantes, tá, gente? Algumas estratégias de prova que eu acho cruciais, algumas estratégias de prova que vão fazer diferença aí na preparação de vocês. E, se Deus quiser, vão fazer com que vocês acertem bastante questão, tá bom? Vamos lá, eu vou espelhar um material para vocês, tá, gente? E aí vocês só confirmam aí comigo se está todo mundo conseguindo entender, se está todo mundo enxergando o material, tá? E aí eu vou comentando, e aí a gente vai ter dois momentos, tá, pessoal? A gente vai ter dois momentos aqui desse material. Um primeiro de teoria, eu quero que vocês prestem muita atenção nos detalhes, tá bom? E um outro de prática, né? Nessa reta final é muito importante fazer exercício, muito importante praticar, trazer algumas questões, tá bom? Então eu vou trazer aqui rapidamente o material, vocês dão só uma olhada. Então vamos lá. Só colocar aqui, pronto. Tá todo mundo enxergando, galera? Tá todo mundo vendo? Perfeito. Então vamos lá. Qualquer dúvida, galera, não tem problema, tá? Pode parar a aula. Não, a gente está aqui é para isso. A gente está aqui para ajudá-los. Pode parar, pode tirar dúvida. Então a gente tem até 9 horas aí para tirar as dúvidas, para comentar de muita coisa. Então a gente está aqui para isso. Gente, eu vou trazer aqui os tópicos que eu acho mais relevantes. Tem muita coisa. Pô, João, tem muita coisa aí, cara. Como é que eu faço? Qual é a melhor metodologia? Então, eu vou marcar para vocês e eu vou trazer exemplos práticos, né? Esse aqui é um material que eu fiz, eu aplico em todos os lugares que eu trabalho, eu converso com os meus alunos sobre esse material e aí daqui a pouco a gente começa a praticar algumas questões. Tudo bem? Então, ó, eu vou marcando aqui para todo mundo, beleza? Olha o que é bem interessante, deixa eu só virar ele aqui. Ó, o ponto interessante aqui, gente, é assim, dentro desse padrão da ecologia, sem sombra de dúvida, tá, gente, das 15 questões de biologia, você com certeza vai ver muitas questões que envolvem ecologia. Então, João, por exemplo, aqui nesse padrão, o que tu acha que pode aparecer aí para mim? Então, deixa eu tentar aqui riscar, porque vai ficar mais fácil, tá? Deixa eu desenhar. Aí vai ficar no padrão. João, o que você acha que pode aparecer para mim? Relações ecológicas, sem sombra de dúvida. Só botar aqui um desenho padrão para todo mundo. Vou botar aqui de vermelho, pronto. Ô, João, você acha que relações ecológicas podem aparecer? Podem. Relações ecológicas. Entre elas, eu citei algumas aqui no material, como mutualismo, tá? Como diversas outras. Então, o que acontece? Dentro desse padrão, o que acontece? Relações ecológicas, eu tenho mutualismo, eu tenho diversas outras. Então, se a gente for entender aqui o padrão, a gente vai entender da seguinte característica. Qual é, João, a característica importante? Entender na prática como ela vai funcionar. Tipo como? Com exemplos.
a prova vai te dar diversos exemplos, tá, galera? Diversos exemplos. E aí, o que que acontece? Você vai ter que inserir isso na sua prática e na sua prova. Ó, Enem, pessoal, Enem é contexto, é cotidiano. Então, a prova vai pegar o seu cotidiano e ele vai trazer exemplos para a prova. Então, relações ecológicas, ele vai te dar um exemplo de uma relação e vai comentar e vai pedir para você associar uma questão. Eu vou jogar aqui nas minhas aulas quem é meu aluno, tá? E muitos estão me conhecendo agora. Eu vou tentar exemplificar para vocês como que mais ou menos eu trabalho, como que vai funcionar isso daí. Então, presta atenção. Eu gosto muito de perguntar até para testar os meus alunos, saber como é que eles estão. Então, eu vou começar com uma pergunta aqui, galera, básica. Todo mundo aqui sabe o que é mutualismo, por exemplo? Eu dei um exemplo aqui, ó, mutualismo. Eu marquei bem aqui. Todo mundo sabe o que é? Pode falar aí no chat, não tem problema de estar aqui para consertar. Todo mundo tem uma noção? É uma relação, claro, não é uma relação ecológica, mas exemplo, aquela do tubarão com. Eu esqueci o nome dos peixinhos que andam junto com ele, que ele se alimenta Beleza, de um peixe, enfim. tranquilo. Ó, deixa eu ver aqui qual é o nome da nossa querida que falou. Deixa eu ver só aqui no chat. Como é teu nome, filha? Cecília. Pronto, a Cecília comentou, galera, algo muito importante, tá? Por exemplo, o que ela falou, o exemplo que ela deu, que é do tubarão e do peixe rêmora, é um exemplo de comensalismo. Isso não é um mutualismo. Pô, João, mas por quê? Porque, galera, comensalismo é aquela relação na qual, o que que acontece? Na qual você tem, basicamente o quê? Alguém se beneficiando, mas sem prejudicar o outro. Ou seja, nessa relação na qual, por exemplo, um tubarão come a sua presa, se alimenta de alguma coisa, tá? E começa a cair restos de alimento, o peixe rêmora, ele começa a se aproveitar desses restos de alimento. Porém, o benefício é só para o tubarão. O peixe rêmora não tem nenhum benefício, mas ele também não tem prejuízo, tá? Então, vai funcionar dessa maneira, beleza? João, me dá um exemplo de mutualismo clássico. Gente, tudo aquilo que ele falar numa questão que é obrigatório, e que todo mundo tem benefício, você vai associar ao quê? Você vai associar a uma relação mutualística. Beleza? Outra coisa que faz tempo que não cai no Enem, galera. A do cupim, pode ser, Cecília. Perfeito, meu amor. A relação do cupim. João, o que mais você acha relevante de ecologia na prova, além das relações ecológicas? Então, depois vocês dão de novo, a gente vai fazer algumas questões aqui, mas já para praticar. Relembra, tá, um pouco dessas relações. E já vai anotando todos os bizus que eu vou dando, tá, galera? Outro, cadeias e teias alimentares. Então, essa galerinha bem aqui, ó. Essa parte que a gente chama de fluxo de energia, pessoal. Fluxo de energia. Então, o que que acontece? Essa parte aí de fluxo energético, ele está muito associado, tá? Ele é muito associado a um padrão bem interessante. João, qual que é o padrão que tu acha interessante? É só ajeitar aqui. Vou ter favor. Deixa eu ajeitar rapidão, galera. Essa aqui é a nossa outra lista. Deixa eu voltar para a lista anterior. Vou voltar aqui. Travou. Deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Enfim, eu vou falando aqui, galera, e vocês já vão anotando, já vão pegando todos os bizus aí. O que que acontece? Eu só parar de espelhar enquanto aqui eu volto com o material. Ó, é muito importante, galera, muito importante mesmo o que a gente vai comentar e o que eu vou trazer aqui como dica. Essa parte de ecologia, especialmente de impactos ambientais, ela tem muita relevância. Então, se eu fosse dar uma aposta para esse ano em ecologia, eu com certeza falaria sobre impactos ambientais. Então, vocês têm que estar antenados no que está se passando ao redor, galera. No que basicamente está se passando ao redor. Então, o que que acontece?
um ponto bem interessante é essa associação com as coisas que estão acontecendo. Então, tá tendo COP30, teve Conferência do Clima no início do ano, tá? Então, essas partes, esses debates são muito relevantes, principalmente na poluição atmosférica, impactos ambientais, tá? Então, isso é muito relevante para a prova, então tem que ficar atento com esses padrões, tem que ficar atento, tá? Então, a gente vai aumentar essas coisas aqui e eutrofização, impacto da água. Então, esse material, galera, eu vou passar depois para o Neto ou para o Wesley, e ele vai passar para vocês. E, como eu disse ainda agora, tá? O que importa, mais ou menos, galera, e nessa reta final, são as nossas questões, tá? Então, isso vai ser relevante, isso vai ter uma importância. Então, eu vou associando as questões e vou associando com os temas. Eu vou trazer algumas listas. Então, eu vou responder aqui e a gente vai destrinchar todas as questões, tá? Para a gente não perder muito tempo, vamos tentar praticar, né, o máximo que a gente pode aí. Então, vamos trazer isso como relevância. Beleza, tranquilão. Então, deixa eu aqui agora de novo espelhar. Vamos lá. Pronto. Agora vai aparecer de novo, galera, na telinha. Agora vamos trazer o material. Pronto. Pessoal, eu trouxe algumas questões. Eu não quis trazer questões de outras bancas, porque geralmente vocês já têm acesso a essas bancas, né? Então, eu quis ampliar aqui o nosso horizonte de estudo e testar aqui um pouco do nosso conhecimento, tá? Trazer aqui um pouco de conhecimento de fora, né? Trazer o conhecimento aqui de alguns padrões que são relevantes e riscar um pouquinho, riscar um pouco do material, trazer para vocês algumas coisas que eu acho relevante. Essas questões são minhas, tá, pessoal? São questões autorais. Eu passo geralmente o mês de junho, julho, que é de férias para os professores. Eu fico fazendo essas questões para trazer para os meus alunos. E aí, agora, galera, é hora da gente testar o nosso conhecimento. É hora da gente testar, de fato, ver como que cada assunto. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou destrinchar a questão e eu vou associar a outros assuntos, tá? A outros temas. Então, bora lá. Aqui tá misturado, tá, pessoal? Aqui tem muita coisa. Então, eu vou fazer os nossos desenhos, né? Vou desenhar e vou riscando, vou trazendo aqui coisas que eu acho importante. Então, vamos lá. Presta atenção. Fala o seguinte: um relatório publicado pela ONU em 2023 destacou que a Amazônia está próxima de atingir o que a gente chama de ponto de não retorno. Tá todo mundo aí enxergando, né? Só confirma, tá todo mundo enxergando? Escutando bem? Perfeito. Ó, em que a floresta perde a sua capacidade de regeneração devido ao desmatamento e ao aquecimento global. Então, galerinha, vamos marcar isso aqui. Ó, desmatamento e aquecimento global. Então, esse aqui é um ponto essencial para que tenham questões associadas a isso. Então, vocês podem ter certeza, tá, galera? Vai ter alguma questão de impacto ambiental. Então, a gente aposta, nós, professores de biologia, estamos apostando muito forte, especialmente nisso aqui, em desmatamento e em aquecimento global. Então, a gente vai já comentar, vai já revisar. Então, vamos lá. Coisas ponto por ponto. Então, ó, pesquisadores alertam para a substituição da floresta por áreas degradadas, que pode reduzir drasticamente o regime de chuvas em toda a América do Sul, galera, afetando a agricultura e o abastecimento de água. Então, ele está aqui retratando na nossa questão que o desmatamento e o aquecimento global está degradando a floresta e está transformando isso em áreas degradadas. As áreas florestais estão sendo degradadas e isso atrapalha o regime de chuvas. Ô, João, qual é a relação de eu desmatar e atrapalhar o regime de chuvas? Muito simples, tá, galera? As plantas, especialmente na região amazônica, que são plantas de grande porte, com folhas muito largas, elas fazem um evento, então bora anotar isso aí, ó. Elas fazem uma parada chamada de
Evapotranspiração. Então, anotem. Evapotranspiração. Vou só botar aqui, ó. Evapotranspiração. Ô, João, e o que é evapotranspiração é importante? Porque a evapotranspiração, galera, libera umidade. Quanto maior é a umidade no local, maior também tende a ser a pluviosidade, ou seja, o regime de chuvas. Então, vamos imaginar, pessoal, eu estou desmatando, a umidade diminui, tá? O regime de chuvas cai, eu aumento a temperatura, fica mais quente naquele local. Então, o regime de chuvas vai diminuir. Então, queira ou não, aumenta, tá, a temperatura global, visto que a Amazônia é o ar-condicionado do mundo. Grande parte da temperatura global e da pluviosidade é controlada por essa região. Tá? Então, esse é um ponto bem interessante. Então, lá vai. Eu vou drasticamente reduzir o meu regime de chuvas em toda a América do Sul, visto que a região amazônica engloba não só o Brasil, mas outros países da América do Sul. Tudo bem. Nesse contexto, né, galerinha? A manutenção da Amazônia vai estar associado ao quê? Então, bora lá. João, o que vai estar associado aqui? Ponto, ó. Então, manter o nosso estado, manter a nossa floresta, manter o estado da Amazônia em constante equilíbrio, vai ajudar em quê, João? Letra A, aumento da resiliência dos ecossistemas através de biomagnificação. Então, gente, eu botei nas alternativas justamente para confundir, né? Confundir e para ver, especialmente, se vocês lembram de alguns conceitos. Então, vamos lá para as perguntas. Ó, vocês acham, galera, que esse conceito bem aqui, ó, chamado de biomagnificação, tem a ver com o quê? Vocês acham que é o quê, galera? Biomagnificação. Alguém tem um palpite? Vocês acham, galera? Tem alguma noção do que é? Não? Então, olha lá. Galera, biomagnificação é o acúmulo de poluentes dentro de uma cadeia alimentar. Ou seja, imagine que eu joguei um poluente, que eu joguei mercúrio, que é uma substância altamente acumulativa, tóxica, em um ambiente, e ele vai se acumulando ao longo dos níveis, ao longo dos indivíduos que fazem parte de uma cadeia alimentar. Então, não tem nada a ver, pessoal. Biomagnificação é acúmulo de poluente, não tem nada a ver com degradação e com controle de umidade, ou seja, não tem nada a ver com regime de chuvas, tá? Então, o que acontece, ó? Eu já posso descartar essa letra A, tá? Então, eu vou botar aqui um xizinho, né? Vou botar aqui um xizinho, ó, de que isso aqui não tá certo. Tudo bem? Beleza. O que mais? Letra B, regulação climática global pela liberação de CO2 durante a fotossíntese. Opa, olha os detalhes, olha o detalhe importante, pessoal. Guarda essa informação, ó, Enem, é detalhe. É detalhe, você tem que prestar atenção. Na verdade, qualquer prova, você tem que estar prestando atenção na questão, no contexto. Então, esse é o ponto aqui que eu acho crucial. Lá vai. Olha como isso é importante, como às vezes a prova coloca uma coisa e você não atento acaba levando, escorregando na casca de banana. Gente, durante a fotossíntese, as plantas não liberam CO2, tá? Xizinho bem aqui, ó. Plantas não liberam CO2, galera. Plantas liberam O2, tá? Oxigênio, O2. Tranquilo? Não tem nada a ver, pessoal, com CO2. Então, durante a fotossíntese, eu libero oxigênio. E outra, detalhe importantíssimo. Quando a planta faz fotossíntese, ela absorve CO2, pessoal, e não libera. Ela libera o quê? O2 e absorve CO2 durante o processo de fotossíntese. Tudo bem? Então, ainda não é a letra B. Letra C. Equilíbrio hídrico regional. Ou seja, equilíbrio, tá, de água dentro daquela região. Pela evapotranspiração da floresta,
Perfeito, pessoal, que eu acabei de explicar bem no início aqui da questão, que se eu não desmatar, se a floresta se mantiver do jeito que está, se eu conseguir fazer o reflorestamento, se a vegetação continuar intacta, tá? Se ela continuar intacta, o que vai acontecer? Muito simples. Eu continuo controlando o regime de chuvas, as plantas vão transpirar. Quando elas transpiram, elas controlam a umidade. Com a umidade controlada, eu tenho o regime de chuvas também o quê? Controlado. Então faz sentido, pessoal, que está na C. Vamos marcar bem aqui, ó. Ó, a letra C faz sentido. Vamos só ver, galera, por que a letra D e a letra E estão erradas. D, maior capacidade de retenção de calor atmosférico, devido à desertificação? Não, galera. Eu manter a Amazônia não tem a ver com desertificação. Pelo contrário, eu só vou criar uma desertificação se eu desmatar tudo. Então, o que é desertificação? Desertificação é você tirar toda a vegetação nativa, você remover toda a vegetação. E outra, a maior capacidade de retenção de calor atmosférico não envolve, tá, a desertificação, envolve outros processos, galera, como o próprio desmatamento, como queima de combustíveis fósseis, tá bom? Então, esses gases, quando eles são liberados pelo desmatamento ou pela emissão de combustíveis, eles começam a se acumular na atmosfera e como eles retêm calor, a temperatura vai aumentar, tá bom? Letra E. Aumento da produtividade agrícola pela monocultura extensiva. Ô, João, o que é monocultura? Monocultura, pessoal, é plantação, é plantar. É plantar, especialmente arroz, plantar soja. Então, vamos pensar todo mundo junto. Não faz sentido, pessoal, eu aumentar a produtividade agrícola se eu quero manter a Amazônia. Vamos pensar, eu quero manter a vegetação nativa. Se eu continuar plantando, se eu remover a vegetação nativa com o intuito de plantar coisas, eu vou atrapalhar a dinâmica do ecossistema. Eu vou atrapalhar o funcionamento amazônico, o funcionamento da floresta, tá bom? Então, não faz sentido, beleza? Então, para manter a Amazônia, a manutenção da Amazônia está diretamente relacionada a qual processo? Equilíbrio do regime de chuvas por conta da evapotranspiração da floresta. Então, manter a Amazônia sempre nesse padrão e sem desmatá-la leva a essa questão. Tudo bem, pessoal? Então, a nossa primeira aí está associado à letra C. Gente, agora é a hora. Fácil, difícil, deu para entender, não deu? Preciso do feedback de vocês. E aí? Falem aí para mim. Show de bola? Se tiver dúvida, pode falar, viu, galera? Tranquilo. Então, a Elizabeth aí confirmou, tá? O resto, tá todo mundo tranquilo? Além da Elizabeth, tá todo mundo conseguindo entender? Pode falar, não tem problema, a gente está aqui para isso. Pronto, perfeito. Show de bola. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa segunda questão, pessoal. Então, olha lá. A segunda, pessoal, fala o seguinte: o Enem, ele é muito voltado para essas questões de doença, né? Que envolvem doenças. E como eu disse, você, eu com certeza. Tá, perfeito. Aí, explico sim, meu amor. Deixa eu ver só aqui. Para eu não falar errado o teu nome. Deixa eu ver. Acioline, pronto. Vamos ver o que a Acioline aí falou. Galera, de novo, só para repetir, o que é evapotranspiração? Evapotranspiração. Evapotranspiração é o ato, tá, de basicamente a planta conseguir liberar calor, e quando ela libera calor por processos que a própria planta faz, galera. Evapotranspiração é o processo da planta liberar calor. Vamos fazer uma comparação conosco, tá, para ficar mais fácil. Gente, a nossa sudorese, o nosso suor, tá? Então, o fato da gente suar e tudo mais está associado a isso, tá? Então, sudorese está associado a esse padrão, beleza? Então, é o que a planta faz, é o suor da planta.
Quando a planta sua, galera, quando a planta está suando, ela libera calor, e esse calor controla a umidade. Quanto maior a umidade, galera, maior a chance de formação de nuvens e também maior a chance de precipitação, ou seja, de chover, tá? Então, esse é o padrão aí interessante. Tudo bem? Beleza, meus amores? Vamos lá para a segunda questão. Vamos tentar fazer aqui o máximo de questões que a gente pode, tá bom? Então, vamos lá. A segunda fala assim, gente, ó. Durante os últimos anos, o Brasil avançou na vacinação contra a dengue, com a introdução de um novo imunizante. João, o que é imunizante? É aquilo que você aplica em você, galera. Lembrando que o que é vacina? Qual é o princípio lógico da vacina? O princípio biológico de uma vacina? Muito simples. O princípio lógico da vacina, pessoal, é liberar em você dosagens de um antígeno. E o que é antígeno, João? É o próprio vírus. Então, se a gente está falando de dengue, os cientistas pegam o vírus da dengue, modificam em laboratório, introduzem em um composto, em uma vacina, aplicam no indivíduo. João, mas isso não dá problema? Não, galera. Por que não? Porque simplesmente ele foi modificado em laboratório, um vírus normal. Ó, vamos imaginar que a dengue entre em seu corpo sem ser por uma vacina. O intuito é que ele cause problemas. O intuito do vírus é utilizar seus recursos. Então, ele de forma natural, tá? Ele vai de fato causar problemas. Porém, ele mexido em laboratório, ele modificado, o efeito é justamente o contrário. Ele vai entrar em você para quê? Então, por que que eu uso o vírus? Por que que eu vou usar o vírus, João? Porque o vírus vai estimular em mim, galera, o meu sistema imunológico. Então, eu aplico uma vacina para que o meu sistema imunológico reaja e produza o quê? A palavra-chave de que uma vacina faz: anticorpos. Anticorpo, galera, é a reação natural do meu organismo a alguma coisa estranha. Nesse caso, ao vírus. Que mesmo ele modificado, o meu corpo entende que é o quê? Ruim. E ele vai criar um anticorpo. E o anticorpo faz o quê, galera? Memória imunológica. Então, todos, eu acho que a maioria de vocês, né, foi vacinado contra a Covid, eu fui vacinado também contra a Covid e tudo mais. Então, eu criei uma memória imunológica, galera, com aquelas doses, as doses das vacinas que a gente tomou. A gente cria uma memória. E para quê, João? Porque para que toda vez que o vírus entre na gente, galera, eu já tenho um anticorpo contra ele. Meu corpo já sabe o que ele é e aí já vai combatê-lo. Tudo bem? Então, a gente não tinha antes aqui no Brasil, pessoal, uma vacina funcional para dengue. Então, era mais ou menos isso. O vírus entrava em você, o seu sistema imunológico tinha que reagir sozinho, produzir anticorpos sozinhos contra o vírus. João, mas, por exemplo, o meu corpo, como você acabou de falar, ele não vai reagir sozinho contra isso? Ele vai, galera. Porém, com a vacina é muito melhor. A vacina tem uma atuação mais rápida para estimular anticorpos do que eu fazer isso de forma natural. A vacina é uma imunização ativa. O que isso significa? Ela estimula mais rápido a eu liberar anticorpos do que se eu fosse fazer isso de forma bem natural, né? Então, a lógica por trás disso é essa. Então, a gente todo mundo tem noção aqui, pessoal, que todo ano tem muitos casos de dengue por conta do nosso saneamento básico, ele não é muito adequado. Tem a questão da população que deixa a água parada, uma série de fatores aqui que a gente poderia comentar e que envolvem os casos de dengue, desmatamento, galera, porque aparece mais mosquito, água parada, isso é criatório do mosquito, e uma série de outras coisas que também estão envolvidas nesse processo. Então, a gente não tinha uma vacina funcional. Então, a gente tem testado, até chegar numa vacina que seja funcional. Então, olha lá. Olha o que ele fala bem aqui na questão, pessoal. A vacinação, no entanto, depende de estratégias de saúde coletiva e da compreensão da dinâmica da doença, ou seja, de como essa doença funciona. Ela é causada por um vírus que é transmitido. Ó, outra dica, galera. As provas de vestibular é que é uma dica universal. A maioria das questões que envolve doença em vestibular, meu filho tem que saber 3 coisas. João, quais são essas 3 coisas que eu tenho que saber obrigatoriamente? Gente, quem causa a doença, quem transmite a doença e como você se previne dela. É basicamente as perguntas que o vestibular faz para você, tá?
Então, é basicamente isso. Então, vamos focar na dengue. Ó. João, quem causa a dengue? Um vírus. Quem transmite a dengue? Um mosquito. E como eu posso me prevenir? Combate ao mosquito. Com água parada, repelente, com tela e janela, com saneamento básico, com política pública, tá? Com educação ambiental e uma série de outros fatores importantes. Então, sabendo esses 3 fatores, galera, você já sai muito na frente na hora de responder a questão. Então, olha lá. Nos casos de doenças virais, a dengue, como a dengue, né? A vacinação atua como que? Ou seja, qual é o papel de uma vacina, galera? O que uma vacina vai fazer? Bora lá. Uma por uma. Estimular a produção de anticorpos específicos pelo sistema imune adaptativo? Perfeito. Então, o que significa? Gente, quando eu aplicar o vírus mexido, o vírus da dengue mexido, eu estimulo o meu corpo a produzir anticorpos específicos contra aquele vírus. Não é qualquer anticorpo, galera, é um anticorpo específico para aquele vírus que está entrando, aquele corpo estranho que está em mim, pelo meu sistema imune, e ele vai se adaptar àquele vírus e com certeza vai criar um anticorpo. Então, vamos lá. O que está na letra A, pessoal, faz sentido. Deixa eu botar um pontinho bem aqui, ó. Vamos só ver aqui o resto. B. Impedir a reprodução do vetor, eliminando o mosquito. Opa! Gente, o mosquito, o Aedes aegypti, que é o transmissor da doença, ele vai ficar intacto. A vacina não vai afetar o mosquito. A vacina é para essa pessoa nós. O pagar o mosquito cartão de continua crédito, a conta transmitindo. dela vai ficar Mas se assim, eu ó, tiver imunizado, se negativa, eu vai tiver faltar dinheiro. Isso protegido, o acontece vírus pode porque até no entrar em mim fluxo com a de picada de caixa, quando a mosquito. gente coloca. Porém, lembra que eu já tenho memória imunológica, já estou protegido contra ele. Tranquilo? Então não faz sentido isso. Deixa eu botar o xizinho, ó. Xizinho. C. Destruir diretamente as partículas virais no sangue. Ou seja, os anticorpos, galera, a vacina vai destruir diretamente as partículas virais? Não. O vírus vai entrar em você, galera. E ele vai continuar lá. Então, uma vacina não tem capacidade de destruir, tá? Diretamente logo o vírus. Ele vai fazer isso com os anticorpos, tá? Os anticorpos vão lá e, João, me fala bem o que é fagocitose. Gente, fagocitose é um processo que a nossa célula faz. Tipo como? Olha como é importante, eu sempre falo para os meus alunos. Isso vai se refletir a vocês agora. O significado de palavras, pessoal, em biologia faz muita diferença, sério mesmo. Vocês não têm noção do quanto que faz diferença você saber os termos em biologia. Então, por exemplo, você está olhando a palavra aqui, ó, fagocitose. Ô, João, o que seria isso? Galera, fago em biologia é comer. Comer. Cito é célula. Comer outra célula, assim, galera, é quando uma célula começa a se alimentar de outra. E, João, por que a célula faz isso? Gente, para destruir células que estão velhas, para destruir células que estão doentes, para destruir células que podem virar câncer. Todo mundo aqui deve ter noção que câncer em biologia é proliferação excessiva de células. Vocês sabiam que algumas células do nosso corpo conseguem reconhecer um câncer e fazer a destruição delas por fagocitose? Ou seja, algumas células de defesa nossa começam a comer Download and try for free. Uma célula cancerígena e começam a fazer a destruição delas. Tranquilo? Beleza? Então, é isso. Fagocitose é o ato de uma célula se alimentar de outra no intuito de eliminar alguma partícula, alguma célula que está danificada e assim sucessivamente. Então, não tem nada a ver com isso. Então, a vacina não tem esse princípio ativo. Letra D, galera. Modificar geneticamente o vírus, tornando-o inofensivo? Também não, pessoal. O vírus vai continuar o mesmo. Então, o princípio que está na vacina não vai mexer na genética do vírus, mas sim tentar eliminá-lo com a criação de anticorpo. Beleza? João, letra E. Reduzir a transmissão ao impedir que o vetor se alimente? Não, galera. De novo. Em si, o mosquito transmissor, pessoal, que é a mesma, transmissor é a mesma coisa de vetor. Então, toda vez que você vê esse termo vetor, é a mesma coisa de alguém que carrega uma doença e que leva até você. Então, nesse caso, uma vacina não vai reduzir e não vai impedir que o mosquito continue sugando nosso sangue.
Mas olha o que é bacana. Se esse mosquito suga esse nosso sangue e ele passa um vírus para você, você vai ter os anticorpos. E aí você está protegido. Tudo bem? Então, marquem aí, pessoal, a nossa resposta, letra A. Vai chegar um período aqui, galera, que eu vou deixar aqui as questões para vocês treinarem, para vocês fazerem. Vamos deixar um pouquinho mais lá na frente. Aí lá na frente a gente vê algumas questões para isso. Vamos lá. Vamos fazer essa terceira. Gente, não sei se vocês já chegaram a estudar e tudo, se vocês têm uma noção, mas se não, a gente explica aqui, não tem problema. Mas antes de a gente passar para a terceira, alguém tem alguma dúvida? Todo mundo conseguiu entender? Pode falar para mim, não tem problema. Tá de boas, todo mundo entendendo, a explicação tá boa, tá tranquilo para todo mundo. Fiquem à vontade. Sim, não. Assim não eu posso passar, galera. Eu posso ir para a terceira. Ninguém tem dúvida, né? Todo mundo conseguiu entender pelo vídeo. Então, beleza. Vamos lá para a terceira. Galera, a terceira, ela fala assim, ó. Uma reportagem da revista Nature, lá em 2024, destacou o avanço da técnica de edição genética chamada de CRISPR. Eu vou já comentar com ela, segura aí. No combate a doenças hereditárias, ou seja, doenças genéticas, doenças que são repassadas, tá? Entre famílias. Ensaios clínicos já demonstram a possibilidade de corrigir mutações responsáveis por anemia falciforme em pacientes. Vamos já falar. Vamos por partes, galera. Vamos por camadas para todo mundo aqui não ficar boiando e todo mundo entender. Gente, um dos assuntos que o Enem mais gosta se chama engenharia genética, ou também popularmente conhecido como biotecnologia, que é como a gente pode usar, galera, tecnologia a favor da genética, na cura de doenças, por exemplo, na formação de alimentos modificados, entre outros benefícios na saúde, na medicina, na indústria, na alimentação. E existe uma técnica, galera, chamada assim, ó, de CRISPR, opa, e uma técnica bem aqui, galera, chamada de CRISPR, tá? Bem aqui, ó, CRISPR. Essa técnica, pessoal, chamada de CRISPR, ela tem um princípio lógico. Ô, João, qual é esse princípio aqui, ó, dessa técnica chamada de CRISPR? Gente, o CRISPR é uma técnica de edição genética. Pô, João, como assim edição genética? Galera, você vai literalmente mexer no seu DNA. Você vai mexer em genes. E o que são genes? São pedaços do DNA que têm informações. Vou dar um exemplo. Galera, não dá para ver aqui, tá? Não dá para perceber, eu acho que no nosso vídeo, aqui na nossa gravação, mas eu sou canhoto, tá? E para quem não sabe, você ser canhoto é determinado por genética. Eu herdei essa característica dos meus pais. Então, por exemplo, isso é um gene. Um gene determina que eu vou escrever com a mão esquerda. Então, vamos imaginar. O CRISPR, galera, é uma técnica muito promissora, porque ela vai mexer no seu DNA corrigindo mutações. João, e o que é mutação? Gente, mutação são eventos aleatórios que acontecem no seu DNA que alteram a função de um gene. Então, por exemplo, você não escolhe ter uma mutação, galera, ela simplesmente acontece. E às vezes, algumas mutações acontecendo, você tem doenças, como é o caso dessa bem aqui que ele cita na questão, que se chama anemia falciforme. Então, galera, a anemia falciforme é uma doença hereditária, uma doença genética. Ela é uma mutação em um gene. Então, o que a técnica de CRISPR tenta promover para a gente? O que a técnica de CRISPR tenta trazer para nós aqui? A técnica de CRISPR, galera, ela tem basicamente a função de quê, João? Ela tem simplesmente, pessoal, a função de corrigir essas mutações. Então, vamos pensar junto. Se eu corrijo uma mutação, o meu gene volta a funcionar normal. Entendeu? Então, esse é o intuito.
Beleza? Show? João, e essas mutações acontecem onde? No nosso DNA, galera, não esqueça. O problema é o nosso DNA, que é a molécula da vida, a molécula que produz o nosso gene. Vamos só melhorar o calibre aqui dessa canetinha. Pronto. Então, ó, o que acontece, tá, galera? Nesse sentido, eu tenho o ponto aqui que é bem crucial. CRISPR é uma técnica de editar genes, mexer em genes que podem sofrer mutação e quando eles sofrem mutação, eles podem causar problemas sérios, como é o caso da anemia falciforme. Então, essa técnica ela é muito promissora, tá, galera? Porque eu corrijo as mutações sem mexer muito, tá? Sem mexer muito nas fitas de DNA, sem que eu mexa muito no DNA, galera. Isso aqui é interessante. Quanto menos eu mexer no DNA, menor o risco de ter problema. É por isso que na engenharia genética, galera, a gente sempre tentou criar técnicas que tente mexer o menos possível no DNA, para que eu não tenha problemas. Tá? Então, basicamente, é isso que acontece. Então, olha o que é interessante aqui. Anotem. João, o que é anemia falciforme? Fala aí para mim. Galera, a anemia falciforme é uma doença hereditária que você tem um gene. A gente tem uma célula, pessoal, dentro do nosso corpo chamado de hemácias. Assim, ó. Deixa eu botar aqui menor. Eu tenho uma célula, galera, chamada de hemácia. Então, aqui, ó. Hemácia. Então, a hemácia, pessoal, ela tem uma função muito importante no nosso corpo. Ô, João, qual é a função da nossa hemácia? A função dela, pessoal, é simplesmente transportar oxigênio através do nosso sangue. É uma célula arredondada, ela é assim, ó. E ela tem um negocinho bem assim no meio. Então, galera, a nossa hemácia, ela tem a função de transportar oxigênio através do nosso sangue. Beleza. Isso é o normal que uma pessoa normal faz. Porém, gente, quando você sofre uma mutação em um gene que é responsável pela anemia falciforme, a sua hemácia não vai ser redonda, galera. Ela vai ser, ó, essa palavra, olha de novo a importância das palavras de biologia. Essa palavra falciforme significa formato de foice. A palavra false é foice e a palavra forme é forma. Então, a hemácia, ao invés de ser redonda, galera, ela fica assim, ó. Tipo em formato de meia-lua. Assim, ó. Tipo em formato de foice. João, e daí? Gente, uma hemácia desse jeito, ela não tem como transportar oxigênio. E aí você tem defeitos na oxigenação do seu corpo. O oxigênio não vai ser transportado, os seus órgãos ficam com falência. Você pode ter insuficiência respiratória, você pode ter insuficiência cardíaca, você pode aí ter uma série de probleminhas. Então, olha como é fantástico, galera, eu inventar uma técnica que possa remover esses problemas. Assim como é para anemia falciforme, galera, pode ser para qualquer doença genética. Aí lá na prova ele pode retratar isso. João, e lá na prova, se ele comentar sobre isso, o que eu tenho que lembrar que ele faz? Aí a gente vai procurar numa alternativa. Então, lá vai. Essa tecnologia, ela está relacionada diretamente ao processo de quê? Então, o que a CRISPR vai trazer para a gente, né? O que ela vai fazer? Letra A, clivagem de proteínas no núcleo. Ou seja, João, vamos lá, por camadas. O que é clivagem? Galera, clivagem é multiplicar. Clivagem é multiplicar. Ou seja, multiplicar proteínas lá dentro do nosso núcleo. O que é núcleo? Galera, núcleo é o local onde o nosso DNA fica. Então, lá dentro do meu DNA, eu vou produzir um monte de proteína. Não, galera, esse não é o intuito. O intuito é mexer no DNA e corrigir problemas nele, tá? Letra B. Então, vou botar aqui o xizinho, ó. Xizinho aqui. João, modificação controlada de sequências de DNA? Pode ser. Eu quero mexer no DNA, galera. E vamos lá. João, mas por que sequências controladas? Gente, é muito simples. Se eu quero mexer no meu DNA e uma parte dele que sofreu mutação, eu tenho que ir de forma o quê? Controlada, para eu mexer lá certinho onde está a mutação. E não mexer no DNA inteiro.
e sim mexer no ponto específico onde a mutação aconteceu. Tudo bem? Então, faz sentido o que está na letra B, por enquanto é essa. Letra C, inibição enzimática da síntese de lipídios. Gente, anota uma parada importante. Toda vez, galera, que um gene seu é produzido, tipo assim, ó, um gene meu foi produzido para eu escrever com a mão esquerda. Toda vez que um gene for produzido e um gene for feito, a primeira coisa que ele vai fazer é ser transformado em uma proteína. Então, quando ele fala assim, ó, inibição enzimática da síntese de lipídios, nunca esqueça, síntese de lipídios não é feito pelo meu DNA, galera. O que meu DNA faz? Toda vez que você lembrar de DNA, você vai lembrar de proteína. Proteína, tudo bem? E não é lipídio. João, tem alguém que faz a síntese de lipídio? Tem, galera. Tem uma célula nossa chamada de retículo liso. Retículo liso. O que o retículo liso faz? Ele faz a síntese de lipídios. Tá? Ele faz a síntese de lipídios. Então, isso aqui não tem nada a ver com o DNA. Letra D, galera. Duplicação de moléculas de RNA mensageiro. Agora lá vai. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse detalhe. Eu vou pôr camadas para vocês entenderem aqui como faz diferença você saber os detalhes. Tá bom? João, o que é RNA? Galera, RNA são pedaços de DNA. Então, eu quero que você guarde bem essa analogia que eu vou fazer. Gente, o nosso DNA, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, eu estou acabando de falar, galera, que todas as nossas funções genéticas, tudo de genética que nós temos, a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, o jeito que a gente vai escrever, como é a nossa orelha, o formato da orelha, deixa eu ver o que mais. A cor dos nossos olhos, tudo é determinado por genética. Então, queira ou não, quem comanda tudo isso é o nosso DNA. Até aqui, beleza. Só que o nosso DNA, galera, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, que é produzir a informação genética e transformar ela em proteína, como eu acabei de falar. Então, o nosso DNA, galera, ele não consegue pegar a informação, ei, João vai ter uma cor de pele, e ele não consegue transformar isso em uma proteína, que é a melanina. Então, de novo, toda a informação genética vai ser convertida em proteína em algum momento. Eu vou pegar a informação que o meu DNA me dá e eu vou converter isso em uma proteína para eu ter aquela informação, para que aquela informação genética seja transformada em proteína. Então, olha o que é bacana. O meu DNA, pessoal, ele não consegue fazer ao mesmo tempo produzir uma informação e converter ela em proteína. Aí ele pede ajuda para um outro cara chamado de RNA, que está bem aqui, ó. Então, galera, o RNA tem função de quê? Muito simples. Galera, o RNA, ele tem função de pegar uma mensagem do DNA e tentar converter essa mensagem em uma proteína. Então, quando a gente fala, pessoal, que o RNA vai ser duplicado, tá errado. Qual é o erro? Gente, RNA não se duplica. Guarda essa informação. DNA nosso, ele não vai se duplicar. Ele não é duplicado. O RNA não se duplica. O DNA, sim. RNA não se duplica. DNA se duplica. Vocês já devem ter visto, galera, um monte de fotos de DNA, um monte de imagens de DNA daquela dupla fita se entrelaçando. Pois é, o DNA ele se duplica, mas o RNA não faz duplicação, tá? E esse é o erro aí da questão. Então, botem bem o xizinho. Letra E, galera. Transcrição reversa do material genético. Galera, o que é transcrição genética? Toda vez que você vê esse termo, galera, ó, toda vez que você vê essa palavra, transcrição reversa, você vai lembrar de vírus do HIV, da AIDS. Gente, o vírus do HIV, sabe o que ele faz quando ele entra num possível hospedeiro? Ele vai pegar o material genético dele, que é RNA. Então, transcrição reversa, galera, é isso. É você pegar moléculas de RNA e converter em DNA. Porque geralmente é o contrário.
o DNA se transforma em RNA. E aqui não, aqui é o contrário. Então, dentro desse processo, galera, da CRISPR, eu não pego RNA e converto em DNA, é o contrário. Eu pego DNA, converto em RNA, para que ele consiga transformar essa mensagem que o DNA deu em uma proteína. Tá? Então, galera, qual é a nossa resposta? Letra B de bola. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Fácil, difícil, tá tranquilo? Tá todo mundo muito calado aí. Assim que essa pessoa galera, pagar o cartão de crédito, a conta dela vai ficar assim, ó, negativa, vai faltar dinheiro. Isso acontece porque no fluxo de caixa, quando a gente coloca... Pode falar, para a gente passar aqui para a quarta. Deixa eu fazer uma aqui bacana, galera, sobre... Deixa eu mudar aqui um pouco o assunto. Vou fazer essa bem aqui, galera, que é muito relevante, que é essa oitava. A gente vai fazer aqui questões intercaladas sobre fisiologia humana. Galera, até o momento, tá de boa? Falem aí. Beleza? Muito bem. Então, tranquilo. Vamos lá. Ó, fala assim, galera, a nossa oitava questão. Vou fazer ela aqui, tá? Então, a nossa oitava fala o seguinte. Uma reportagem da Folha de São Paulo destacou, em 2024, o crescimento de casos de obesidade entre adolescentes brasileiros. Gente, como eu disse, o Enem ele é muito voltado ao contexto, né? Nosso contexto social. Ele é muito voltado para essa questão do cenário que o Brasil passa, de coisas relevantes. Então, por isso que eu digo, o aluno que lê, pessoal, o aluno que está antenado, o aluno que lê os noticiários, o aluno que pega a rede social, usa a rede social a seu favor, ele vai se dar bem na prova, porque ela é muito associada ao nosso cotidiano. Então, olha lá. Fisiologia, que é essa parte de como os nossos órgãos funcionam, pessoal, ela é sempre muito relevante em prova. Então, olha lá. Uma reportagem da Folha de São Paulo destacou, em 2024, o crescimento de casos de obesidade entre adolescentes associados ao consumo de ultraprocessados, então de alimentos ultraprocessados, salsicha, presunto, salame, alimentos que são muito mexidos, galera, muito rico em açúcar, muito rico em sódio, tá bom? Aí ele começa. O excesso de gorduras saturadas, que são aquelas que são ruins, tá, galera? Gordura saturada é aquela ruim. É a gordura que tá, por exemplo, no fast food, no ultraprocessado, tá bom? Então, ele diz que esse alimento com alimentos ultraprocessados, nessa alimentação com ultraprocessados, pode comprometer o nosso sistema cardíaco. João, mas por quê? Galera, é muito simples. Olha o que é interessante. Quando você tem uma dieta não muito adequada, uma dieta rica em gordura, grande parte dessa gordura você vai guardar e você vai estocar em alguns locais. E como essa gordura, galera, ela vai passando pela nossa corrente sanguínea, existem alguns componentes que transportam gordura para o nosso corpo. Então, por exemplo, ó, existe e tem alguns problemas basicamente com o quê? Tem basicamente com a questão cardíaca. Então, uma dieta ruim leva a entupimento de artérias, de novo. Alguns componentes, galera, transportam gordura para algumas partes do nosso corpo. E como quase tudo que a gente transporta passa pelo sangue, quanto maior, galera, é o seu consumo de gordura, maior também essas gorduras vão grudando nas artérias, fazendo um entupimento delas. E quando você entope as artérias, você pode infartar, você pode ter um infarto por conta do fluxo de sangue que não passa daquela região. A gordura entope, causa tipo um entupimento, e o sangue não passa, não chega ao coração, e você pode ter problemas muito sérios, tá bom? Como insuficiência cardíaca, por falta dessa oxigenação, né? E por falta desse transporte de sangue. Beleza. Então, a gente está vendo aqui, pessoal, que essa alimentação de gorduras saturadas pode comprometer o coração e, claro, galera, pode comprometer o nosso sistema digestório. Tudo bem? E aí o que acontece?
O nosso corpo, pessoal, ele tem uma solução fantástica. João, qual é essa solução? Bem simples. A solução, pessoal, para o nosso corpo é produzir uma estrutura que eu vou marcar bem aqui agora, ó, que se chama assim, ó. Só tirar aqui e voltar. Galera, ele tem uma solução muito simples, que se chama, ó, que se chama bile, tá? Bile. Então, bem aqui, ó. A bile, galera, que tá bem aqui, ó, ela vai atuar, né? Poxa, tá só voltando. Então, peraí. Deixa eu ajeitar aqui de novo. Então, galera, a bile, tá? Ela vai atuar como um precursor importante na digestão das gorduras. Então, bora botar bem aqui, ó. Oitavo. Deixa eu fazer riscar aqui. Então, galera, a bile, né? Ela vai ajudar na digestão das gorduras. E como que a gente vai fazer isso? João, como que a bile, tá, vai fazer isso? Vamos já comentar um pouquinho sobre ela. Então, a bile, né, ela vai atuar, pessoal, o que a gente chama de emulsificação de gordura. João, já é emulsificação de gordura. Emulsificar, olha a palavra. Eva, deixa eu brincar ali um instante, mano. Gente, Vai lá um emulsificar instante, mas não te some. é Tá? deixar Não te some, que a vocês são gordura assim, mais quando a gente libera, fácil mas de vocês absorver. desaparecem. Não vou Por que, sumir, João? vou ficar Porque, brincando galera, ali no balanço. o nosso Vai. intestino, Tá bom, a senhora é o nosso melhor. intestino é um dos órgãos que melhor absorve gordura. E ele não vai poder, pessoal, absorver gordura, porque eu acabei de falar. A gordura ela tem capacidade de grudar. Então, para que essa gordura não grude no meu intestino, não grude nos meus órgãos, a bile vai emulsificar essa gordura, fazendo com que ela possa ser melhor de absorver. E como que ela faz isso, galera? Solubilizando, quebrando a gordura e jogando água nela, pegando moléculas de água e grudando nas moléculas de gordura. Porque aí fica mais fácil de passar, pessoal, por dentro do meu intestino. Então, eu vou já comentar uma coisa. A bile, galera, ela é produzida lá no meu fígado. Então, a bile é produzida no fígado. Então, ó, bile é igual a fígado. Então, o nosso fígado, galera, ele ajuda muito nesse processo de absorção, de digestão de gorduras. Até aqui, beleza. Então, o que que acontece, pessoal? Eu vou manter uma melhor absorção desses lipídios. Vocês já devem, com certeza, ter ouvido falar de pedra na vesícula. Galera, quando você tem uma pedra na vesícula, tá? Que é onde essa bile vai ser armazenada. Então, olha que é bacana. A nossa bile é produzida pelo fígado, mas ela fica armazenada em uma estrutura chamada de vesícula biliar. Olha o nome do nosso objetivo. Vesícula biliar. Ô, João, o que a vesícula biliar vai fazer? Ela vai simplesmente armazenar essa bile. E para que ela precisa armazenar? Para que quando meu filho digerir gordura, ela possa lá ser liberada do seu intestino e você emulsificar a gordura para poder absorver. Então, é muito comum, pessoal, em pessoas que têm pedra na vesícula, ter constantes episódios de quê? De vômito, de diarreia. Por quê? Porque como você tem uma pedra na vesícula, a vesícula não consegue armazenar a bile não chega ao intestino, né? Ela não vai até o intestino, não acontece a emulsificação. Aí o que que acontece? A gordura não consegue ser absorvida, aí ela começa a voltar, tá? Começa a voltar. Você não consegue absorver as moléculas de água, não consegue empurrar essa gordura para o intestino e ela acaba voltando, né? Pela diarreia ou pelo vômito. Então, galera, esse é um padrão aí bem interessante sobre esse mecanismo. Então, a bile, ela ajuda a melhorar a absorção de gordura pelos nossos órgãos da digestão, especialmente o intestino. Tudo bem? Então, esse é o ponto aí interessante. Então, no processo lá da nossa digestão, galera, especialmente de gorduras, a bile vai fazer o quê?
A bile vai atuar quebrando as ligações químicas dos lipídios por ação enzimática? Não, galera, só vai tornar melhor esse lipídio para absorver. Letra B, emulsificando os lipídios para facilitar a ação das lipases? Perfeito. E o que é lipase, João? Gente, lipase é a enzima que quebra a gordura. É a enzima que quebra a gordura para a gente. Então, para que a gordura seja quebrada e posteriormente consiga ser levada para o nosso intestino, por exemplo, eu preciso fazer a emulsificação para depois a lipase conseguir fazer a quebra. Beleza? Então, eu emulsifico para que essa gordura seja quebrada e eu possa absorver ela. Tá? Letra C, João. O que fala na letra C? Absorvendo os ácidos graxos diretamente no intestino grosso, o que a gente aprendeu? Não é no intestino grosso, eu absorvo no intestino o quê? Delgado. Não é no intestino grosso. Lembra, galera, intestino grosso é o cara que ajuda a preparar as nossas fezes. Então, as nossas fezes são preparadas no intestino grosso. Tá bom? De boas. Letra D, lá embaixo. Neutralizando o pH ácido do estômago para a digestão de proteína. Galera, olha aqui por camadas. Eu estou falando de lipídio. Lipídio não é proteína. E qual é o outro erro? Galera, o pH do estômago, ele é ácido. A gente está falando de intestino. O nosso intestino, ele tem pH básico, pH alcalino, como a gente fala aí na química. Então, não tem nada a ver. Letra E, produzindo glicerol a partir de glicose hepática, ou seja, pegar açúcar, o meu fígado quebrar açúcar e transformar em gordura? Não, galera. Tá? Então, o que acontece? O fígado, tá? Ele, de fato, consegue pegar açúcar e transformar em gordura, mas não é, tá, o que está falando aqui na nossa questão em si. Então, a função da bile não é produzir glicerol a partir da glicose. Isso o fígado faz. A bile é um tipo de fígado. Tudo bem? Então, galera, marquem aí a resposta. Letra D de bola. Perfeito? Tranquilo? Muito bom. Vamos passar para outra. Deixa eu procurar uma aqui, galera. Bacana. Já dá um tempo para vocês fazerem. Ó, 8h34, já tem aí praticamente 25 minutos. Eu vou selecionar uma aqui, galera, para vocês fazerem. Deixa eu ver bem aqui. Uma aqui bacana. Vocês podem falar aí com sinceridade. Vocês sabem um pouco de genética? Tem um pouco aí noção de genética, mais ou menos, ou não sabe? Aí eu vou explicar. Eu vou dar, galera, aí uns 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão 16. E aí, se não der, vocês colocam aqui e falam para mim. E aí eu volto já pra gente fazer. Vou dar um tempo aí. Vou dar 2 minutos para vocês tentarem fazer. Tá? Pra eu deixar ela bem aqui, certo? Pronto, galera. 2 minutos para vocês tentarem fazer. Façam aí, veja o que vocês acham. Vamos lá. E aí, galera? Tranquilo? De boas? Vamos lá.
Galera, eu vou aqui ensinar aqui do zero para quem não lembra de genética, tá? E de fato é um assunto bem relevante, tá? Bem relevante mesmo. Então, é bom a gente não esquecer e ele realmente cai bastante na prova, tá? Caiu ano passado uma questão no Enem de heredograma. Então, vamos ensinar a genética básica. Fala assim. Em plantas e ervilha, a cor da semente ela é determinada por um par de alelos amarelo, azão dominante e verde, azão recessivo. Vamos recapitular aqui. Ó, gente, em genética, toda vez que você escutar a palavra dominante. Gary, amadureça. Se não quer ouvir, tudo bem. Tá? Boa noite, Marie. Tudo aquilo que é dominante. Ele é muito temperamental. É aquilo que aparece com frequência. Então, em genética, é aquilo que aparece mais. Porém, pessoal, existe o conceito de excessivo. Download and try for free. Aparece menos. São padrões genéticos que aparecem, que não aparecem com muita frequência. Tudo bem? Então, beleza. Olha o que acontece. Tudo que for dominante, pessoal, em genética, tudo aquilo que for dominante em genética, tá? Eu vou representar por letras maiúsculas, tá? Tipo, ó, ele falou azão lá para ser amarelo. Então, tudo aquilo que for letras Download and try for free. é aquilo que é representado por letra maiúscula. Então, azão ou azão azinho tem dominância. Não, mas por quê? Tem aqui, ó, tem uma letra maiúscula e tem uma letra minúscula. Mas em genética, galera, que sempre prevalece é a letra maiúscula. Gary, amadureça. Tá bom? Se não quer ouvir, tudo bem. Boa noite, Marie. Tudo bem? Então, o que acontece? Nesse sentido, azão. Ele é muito temperamental. Representam alelos dominantes. E tudo aquilo que é existido, que aparece menos, é sempre representado em genética por duas letras minúsculas. Só para a gente lembrar, por que na genética a gente usa duas letras? Porque é uma contribuição do pai e outro da mãe, galera. Então, um azão foi do pai e o outro azão foi da mãe. Por exemplo. Então ele fala assim, pessoal, que um indivíduo que é amarelo tem que ser dominante. Download and try for free. Um indivíduo que é verde, ele tem que ser recessivo, ou seja, duas letras. Aí vamos para uma parada bem interessante agora. Bem interessante. A gente chama, pessoal, em genética, indivíduos que têm letras iguais, seja dominante ou recessivo, de homozigoto, galera. De novo, tudo em genética que tiver letras iguais, eu vou chamar de homozigoto. Homozigoto. Guarda essa informação. Só que existem dois tipos de homozigoto, galera. Vocês podem ver bem aqui, ó. O carinha que tem letras iguais e é dominante, e o carinha que tem letras iguais é recessivo. Então, indivíduo azão é dominante homozigoto e o cara de letrinha minúscula é homozigoto recessivo. João, e esse cara dentro que tem uma letra maiúscula e uma letra minúscula, eu vou chamar ele de heterozigoto. Ou seja, hétero é diferente, zigoto é alelo ou gênero. Então, letras diferentes, homo é igual, então letras iguais. Olha o que ele fala aqui pra gente, pessoal. Cruzando indivíduos heterozigotos, a proporção que a gente vai ter dentro da genética é qual? Então, lá vai, galera. Eu tenho dois indivíduos heterozigotos. Se são heterozigotos, são azão, letras de quê? Diferentes. Ó, aqui tem um padrão bem interessante, tá, gente? Eu vou ensinar pra vocês a fazer esse cruzamento em genética, tá? Olha lá. Muita atenção, tá? Ele quer saber a proporção. Não tá dando pra entender não, galera?
entender nada? Não tá dando pra entender? Deixa eu ver nem que se saiu, peraí. E agora aí, galera? Vê se voltou, Giovanni. Eu vou falando aqui de novo e vocês vão me falando, tá? Se tem alguma música ainda no fundo e tudo. Beleza? Voltou, né? Perfeito. De novo, galera. Heterozigotos são aqueles indivíduos, né? Que basicamente o quê? São aqueles indivíduos que têm letras diferentes. Então, se a gente, ele deu aqui na questão, galera, que A é dominante, então significa que esses indivíduos heterozigotos são amarelos. Olha a dica, galera, para você não perder tempo. Muita gente faz genética fazendo o que a gente chama de quadro de primeiro, montando um quadro. Eu acho que você perde muito tempo com isso. E aqui tem uma dica de professor mesmo, né, para vocês. Galera, tem que entender que o tempo é precioso numa prova, tá? O tempo é precioso, tá? Então, uma coisa que eu acho importantíssimo mesmo. Faça esse cruzamento mais direto, a gente chama na biologia de chuveirinho. Olha como é, vou ensinar. Como é que eu vou ver o resultado disso? Olha lá, você vai fazer primeiro com primeiro, chuveirinho. Primeiro com primeiro. Primeiro com primeiro, dá azão, azão. Azão, azão. Agora aqui, galera, ó, primeiro com segunda. Primeiro com segunda. Dá o quê? Azão, azinho. João, agora a letrinha pequena, ó. Segundo com primeiro, ó. Aqui, ó. João, azinho com azão. O que eu tô falando agora? A letra maiúscula fica na frente. Azão, azinho. E agora segundo com segundo, galera. Segundo com segunda. Dá azinho com azinho. Ou seja, dá isso aqui. Essa é a proporção, galera, de indivíduos que surgiram a partir do cruzamento de dois heterozigotos. Tá? João, e agora? Gente, ele acabou de falar aqui na questão que tudo que é azão é dominante e tudo que é azinho é recessivo. Olha aqui o bonde dominante. Tem quantos dominantes aqui, galera? Quantos? Tem 3. João, tem quantos excessivos? Tem 1. Então, sabe qual é a proporção, galera? 3 para 1. Ou seja, 3 dominantes para 1 excessivo. Excelente. Tá? 3 amarelos para 1 verde. Já que o amarelo é dominante aqui, verde é excessiva, 3 amarelos para 1 excessivo. Bom, né? Padrão. Vamos fazer mais um? Bora lá. Vamos descer. Galera, outra padrão importante, tá? Que é bem interessante também, é o fato de que, nesse caso, e eu falei bem no início da nossa aula, né? Que cai bastante questão sobre doença, né? Então, muitas questões que envolvem doença, tá? Elas continuam, né? Elas sempre estão aparecendo. Então, olha lá. Existe, pessoal, uma doença que tem muitos casos aqui no Brasil, e como eu disse, no Brasil, sempre a prevalência de certas doenças vão estar aparecendo. Então, deixa eu só fechar aqui, só continuar aqui dentro. Ó, vamos tentar aqui ilustrar tudo isso. Questão 17, lá, que fala o seguinte. Em 2025, o Ministério da Saúde reforçou campanhas contra esquistossomose. Galera, o que é esquistossomose? João, esquistossomose é o quê? Esquistossomose, galera, é a famosa barriga d'água. Então, anotem bem. Assim que essa pessoa pagar o cartão de crédito, a conta dela vai ficar assim, ó, negativa. Ela é uma vai doença, faltar galera, dinheiro. que é Isso acontece porque no fluxo de Isso aqui é uma caixa, quando a gente verminose. coloca. Então, a gente já está falando aqui, gente,
de questão que envolve o quê? Que envolve saneamento básico. Deixa eu só fechar o app aqui, galera. Aí... Deixa eu botar para guardar, senão a gente vai perder muito tempo. Então, olha lá. É uma verminose, tá, galera? É uma verminose. E aí, o que acontece? Nesse sentido, deixa eu fechar aqui e voltar. Vou botar aqui de novo. Vamos lá, de novo. Rapidão, aí eu volto já para a explicação. Lá embaixo, questão 17. Pronto. Vamos lá. Então, vamos tentar aqui ilustrar novamente. De novo, galera. De novo a explicação. Ó. Muita atenção. A barriga d'água, galera, ou esquistossomose, barriga d'água. A barriga d'água é causada por um verme, tá? É uma verminose, ela tem muita prevalência. Sabe por quê, galera? Porque ela envolve... Opa! Piscou aqui. Então, ó. Só... O que foi isso? Deixa eu só consertar aqui, galera. Então, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Então, galera, de novo. A barriga d'água é uma verminose que tem muita prevalência aqui no Brasil, em diversas regiões, porque ela vai envolver saneamento básico. E aí, o que acontece? O saneamento básico, galera, quando ele não é adequado, né, ele vai trazer uma série de problemas para as populações. Porque essa doença em si, galera, barriga d'água, ela envolve saneamento básico. Então, ela envolve alguém contaminado defecando em ambiente aquático. Então, o que acontece? Eu preciso de água, né? Eu preciso de ambiente aquático, um ser humano contaminado defecando, para que ela continue. Então, o que acontece? Ele fala. E aí vem um ponto interessante. Deixa eu ampliar bem aqui. Em 2025, o Ministério da Saúde reforçou campanhas contra a esquistossomose, doença parasitária, associada ao contato com águas contaminadas por caramujos. Então, vamos por camada. Gente, quando um ser humano defeca e ele está contaminado, ele vai liberar na água fezes com esse parasita. Esse parasita, pessoal, ele entra lá no caramujo e começa a crescer, aumentar de tamanho. Como ele começa a ficar muito grande, pessoal, e não cabe dentro do caramujo, e o caramujo é um hospedeiro muito pequeno, não tem tanto nutriente para ele sobreviver, o que ele faz? Ele sai de dentro do corpo do caramujo e fica lá nadando na água. Aí um ser humano desprevenido vai lá, vai nadar naquele ambiente, a lava penetra pela pele, aí ela começa a se alojar lá no teu fígado e começa a crescer. E aí ela vai virar um verme adulto. Tá? Então, galera, ele tá perguntando aqui pra gente quem é o cara causador. Ó, toda vez que você vê esse termo, galera, agente causador é quem de fato está ocasionando uma doença. Então, João, quem é que causa a barriga d'água? Quem é que causa a esquistossomose? Gente, é um verme. Só que aí, galera, isso aqui é uma verminose. Então, anotem bem aí. Existe na natureza 2 tipos de verme. Vermes que causam doenças. Existem os vermes chamados de vermes achatados. Vermes achatados. E vermes chamados de cilíndricos. Vermes achatados e vermes cilíndricos. Tudo bem? Então, esses são os vermes encontrados aí. A esquistossomose, galera, é um verme achatado. A gente também chama ele de plateuminto. Então, lá vai, galera. Os vermes achatados, eles são chamados de plateumintos. Plateumintos. E os vermes cilíndricos são chamados de nemateumintos.
Nemateumintos. Beleza? Como a esquistossomose, galera, é um plateuminto, então a gente vai chamar de letra C, um plateuminto trematóide. O que é trematóide? É a classe que ele está, galera. É o nome da classe que ele está inserido. Tá bom? E outra, galera, outra coisa importante, tá? Essa doença, ela só continua por conta do saneamento básico e por conta da quantidade de caramujos que nós temos aqui. Esses caras já viraram uma praga, então tem muito desse caramujo. E como eles vivem em ambiente aquático, pessoal, eles acabam contraindo a verme quando pessoas acabam defecando. Tá? Então, quando as fezes dessas pessoas acabam chegando nesse rio, chegando nesses locais aquáticos, né? E aí, isso vai desencadear mais casos dessa doença. Beleza? Então, o que acontece? Nesse sentido, a gente tem que lembrar de outros pontos, tá? Outras possíveis doenças que podem aparecer, galera. Por exemplo, João, ele fala de protozoário. Me cite uma doença, por exemplo, do Enem, que seja relevante e que possa cair lá na minha prova. Doença de Chagas, galera. A doença de Chagas é causada por um protozoário. Também tem muitos casos no Brasil, então cuidado lá com aquela parada de barbeiro. O barbeiro defeca na pele de alguém. O que acontece, galera? Quando você contrai doença de Chagas da forma mais tradicional, podemos assim dizer, é aquela que o barbeiro ele vai sugar seu sangue e logo em seguida, galera, quando ele termina de sugar o seu sangue, ele defeca em cima da sua ferida. Aí você começa a coçar, aí as fezes entram na sua corrente sanguínea e aí começa a causar os sintomas. Outra maneira, galera, de você pegar doença de Chagas é comendo ou alimentos contaminados com as fezes do barbeiro, tipo, ele gosta muito de açaí, ele gosta muito de juçara, falando aqui do nosso querido Maranhão. Gosta muito de juçara, ele gosta muito da cana, tá? Especialmente da folha lá, da cana de açúcar. Então, ele defeca em cima. Então, se não tiver uma higiene do alimento, você pode acabar ingerindo o alimento rico, né? Rico nessas fezes, né? E se essas fezes estiverem contaminadas, o protozoário vai estar lá. João, me cite, por exemplo, doenças de bactéria que o Enem pode trazer para mim. Ela teve muitos casos esse ano de pneumonia, muitos casos de tuberculose, né? Que também são doenças bacterianas. Então, fiquem atentos, dê uma pesquisada depois sobre. João, um nematóide que sempre cai aí no Enem, um verme nemateuminto, né? Que cai no Enem. Galera, por exemplo, a gente pode falar de lombriga, que é a ascaridíase, que a gente chama de ascaridíase, lombriga, que é uma verme. Eu posso falar, galera, da verme chamada de filariose, que é a verme que causa uma doença chamada de elefantíase, tá? Entre outros aspectos aí importantes. João, me falem uma doença que é causada por um fungo, por exemplo. Gente, está muito no hype daquela série, né? A série chamada The Last of Us. Aquele fungo é o Cordyceps. Aquele fungo ali, galera, ele é um fungo parasita de outros animais. Só que na própria série ele fala que aquele fungo sofreu uma mutação, entrou no ser humano e começou a causar problema, tá? Então, na série retrata, então ele pode retratar isso numa prova desse fungo sofrer uma mutação e entrar no ser humano e coisas nesse sentido. Tudo bem? Show de bola? Beleza? E aí, galera, faltando aí 4 minutinhos para encerrar a nossa aula, eu vou fazer a 18 para a gente fechar a nossa aula de hoje, tá? Que é essa bem aqui, tá? Microcervejarias artesanais cresceram muito no Brasil nos últimos anos. No processo de produção de cerveja, as leveduras do gênero Saccharomyces, ou seja, o que é Saccharomyces, galera? É um fungo. Esse fungo, galera, é que ajuda a fermentar o álcool, a cerveja, para que forme aquela espumazinha, tá? Então, aquilo ali é um processo de fermentação. É a mesma coisa, galera, que faz com pão, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, ele está perguntando, galera, qual é o processo quando a fermentação é feita, né?
qual é o processo que acontece? O que se libera? Gente, então anota bem aí, ó. Fermentação, ela sempre foi muito retratada em prova, né? Então, faz tempo que não cai no Enem, então é bom a gente ficar atento. Fermentação. Na fermentação, pessoal, eu tenho a liberação de duas coisas. Toda vez que o fungo fermenta alguma coisa, ele vai liberar isso aqui, galera. CO2, que é o gás carbônico, e álcool, galera, especialmente etanol. CO2 mais etanol. João, então como é o nome disso? Fermentação alcoólica, galera, porque tem a ver com cerveja. O etanol está no álcool, né? Então, fermentação alcoólica é o que essa... Ó, só para vocês terem uma noção, galera, como isso aqui é bacana. Então, esse fungo Saccharomyces, ele é chamado de Saccharomyces cerevisiae, porque faz alusão à cerveja. Então, fermentação do tipo alcoólica, né? Só que existe uma fermentação, galera, que o pessoal faz leite, faz Danone, faz queijo, faz requeijão, que se chama fermentação lática. Lática, porque tem a ver com leite. Fermentação lática. E o que a fermentação lática faz? Ela libera CO2 mais ácido lático, galera. CO2 mais ácido lático. Beleza? Ácido lático. Então, esse é o ponto. Tranquilo? Então, falou de leite, falou de derivados, lembra de fermentação lática, falou de cerveja, de pão, de bebida alcoólica, fermentação alcoólica. Quem faz fermentação alcoólica? Fungo. Quem faz fermentação lática, João? Bactéria. Tá bom? Então, marquem aí, galera, na fermentação alcoólica se libera etanol, que é o álcool, e o CO2. Beleza, gente? Meus amores, faltando aí um minutinho. Espero que todo mundo tenha gostado, pessoal. Essa reta final para nós professores é muito pesada, tá? Ela é muito, muito, muito pesada mesmo. Muito, eu estou aqui bem cansado, morto, né? Assim, podemos dizer na nossa linguagem, bem quebrado, vindo aí das outras labutas dos colégios, dos cursinhos. Mas a gente veio aqui contribuir um pouquinho com vocês. Gente, se vocês quiserem material, se vocês quiserem uma palavra de conforto, se vocês quiserem qualquer coisa que esteja ao meu alcance para tentar ajudá-los, pode mandar um direct para mim, manda uma mensagem lá, o meu arroba, galera, vou botar bem aqui embaixo, tá? Aí você pode procurar, que você já vai achar lá, tá? Deixa eu botar bem aqui embaixo. Vou botar bem aqui embaixo, tá? É JV Franca Oliveira. Então, eu vou botar bem aqui, ó. Deixa eu fazer o desenho bem aqui. Ó, J, tudo minúsculo, tá? Então, JV Franca Oliveira. Beleza? Então, você já vai achar lá. JV Franca Oliveira. Tudo junto. Aí, você já vai achar. Tá bom? Deixa eu sair aqui, galera, para me despedir de vocês. Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu me despedir aqui de todos vocês. Tranquilo? Então, é isso, galera. Meus amores, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela presença de todos. Para os que vão estudar depois, façam um bom proveito da aula, para que ficou aí gravado. Deem uma olhada. Qualquer coisa, pode me chamar no direct. João, tem um material, tem alguma coisa que nessa reta final eu possa ajudá-los? A gente está aqui para tentar sanar essas dúvidas e esses questionamentos de vocês. Tá? Agradecer aí ao